Olá pessoal, nós vamos ver hoje sobre momento de inércia, centro de gravidade, sobre uma figura plana. Então nós temos aqui uma figurinha, tá? Que ela está representada por esse retângulo aqui, que vem até aqui. Esse é o perfil da figura, certo? Ela tem 80 por 60. Tem uma parte retangular, quebra para cá, um outro retângulo. Então eu dividi ela em três figuras conhecidas. A figura 1, figura 2 e figura 3. A figura 1 é esse retângulo aqui de cima, que tem base 10 e altura 30. A segunda figura, que vem até aqui, que tem 50 e 30 de altura. E a terceira figura, que eu chamei de figura 3, que vai de 50 a 80, então é 30, e altura mais 30. Essa aqui, então, um triângulo, um retângulo, outro retângulo. A primeira coisa que a gente faz, então, é calcular a área da figura. A figura 1, 300. Pode ser centímetros quadrados, milímetros quadrados ou unidade de comprimento. A figura 2, 1500. 50 por 30. 3 e 5, 15, 1500. A 3, base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo, 450. Encontrado as áreas das três figuras, pegamos o centro de gravidade das três figuras. Da primeira figura é um retângulo, que dá esse ponto aqui. Então ele fica na coordenada x5, metade de 10, e 45, que é esse ponto aqui. A figura 2, está aqui, metade de 50, 25, metade de 30, 15. Então ficou 25 e 15. A terceira figura é um triângulo, lembra, 1/3 da base mais pesada. Então a partir daqui é 10 e a partir de baixo é 10. Então, como daqui para cá é 10, então é 50 mais 10, 60 em x. E 10 para cima, 10 em y. Então você pegou as três coordenadas, em x e y. Aí o que eu faço? Vou fazer o centro de gravidade dela. O centro de gravidade é a área da primeira figura em x, a área da primeira figura vezes centro de gravidade em x, a área da segunda figura, centro de gravidade em x, a área da terceira figura, centro de gravidade em x, dividido pela área das três figuras. Encontramos 29,33. Traçamos isso no eixo x. Traçamos no eixo x aqui, né? 29,33 e largamos uma linha aqui. 29,33, chegado daqui. Agora em y. A área da primeira figura vezes coordenada em y, a área da segunda figura coordenada em y, a área da terceira figura coordenada em y. Dividido pela área das três figuras, encontramos 18 centro de gravidade em y. Com isso, no eixo y, traçamos o ponto 18. Traçamos o ponto 18, que está explicadinho aqui. A relação entre os dois dá esse ponto aqui. Centro de gravidade global. Toda figura é o centro de gravidade aqui. Agora eu vou, acabei centro de gravidade, vou para o momento de inércia. A primeira figura é um retângulo, então é BH ao cubo sobre 12, mais a área da figura 300, D1Y. Aqui que tem que tomar cuidado. Se você está vendo x, é em y que você tem que analisar. O D1Y é a distância entre, no eixo y, a distância entre o centro de gravidade global e o centro de gravidade da figura. Essa distância daqui até aqui. D1Y. O D2Y é distância global até a distância do centro de gravidade da figura, que é essa distância aqui. E o D3Y é a distância global pelo centro de gravidade da terceira figura, que eu já discriminei ali. Então ficou Ix igual BH ao cubo sobre 12 mais a área vezes D1Y, que dá 27 ao quadrado. Segunda figura também é um retângulo, 50 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais a área da segunda figura, 3 ao quadrado, que é essa distância aqui, 18 para 15, dá 3 ao quadrado. Terceira figura, triângulo, 300 de altura, de base, 30 de base,
30 de altura ao cubo sobre 36. Por que 36 aqui é 12? Porque o centro de gravidade dos retângulos é dividido por 12. Centro de gravidade de triângulo, a fórmula é 36. Resolvendo isso aqui, achamos 418.500. Eu usei a unidade de centímetros na quarta. Fazendo em y, mesma coisa. Agora você inverte a base pela altura. HB ao cubo sobre 12. E como é y, aqui vai ser x. Então você vai ter que descobrir a distância em x. D1x é daqui até aqui, da primeira figura. D2x daqui até aqui, centro de gravidade da figura até o global. E dx3, centro de gravidade da figura até o global, que é o dx3. Então você desconta e eu já coloquei os números aqui. 30, aqui ó, pode ver que aqui é 10 e 30, aqui é 30 e 10. A área é a mesma e a distância muda. Inverto 30 com 50 com 30, 12, a área é igual. Aqui é o d2x ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui, vocês vão encontrar que o momento de inércia em y é essa multiplicação dá esse número, essa multiplicação e essa soma dá esse número, essa multiplicação e essa soma dá esse número. E y, 966.500,025. Aí, o que é o IP? IP é a soma de ix mais y. Então eu somo 966.500 com mais 418.500. Nós encontramos 1.385.000 e esses quebradinhos aqui, que é do y. Então, pessoal, dando continuação àquele exercício, agora eu limpei o quadro e deixei esses valores aqui separados. O ix, momento de inércia em x, momento de inércia em y, momento de inércia polar, e deixei aqui as três áreas. Nós precisamos das três áreas juntas, tá? A soma das três áreas, que é 2.250 centímetros quadrados, que é a soma de 300 mais 1.500 mais 450. Então, vamos ver aqui as nossas próximas 5 respostas que a gente precisa. A primeira está aqui, que é a WX. O WX é Ix sobre Y máximo. Quem é o Ix? Nós já temos, que é 418.500 centímetros na quarta, que é a unidade de inércia, dividido por Y máximo. O que é o Y máximo? É a maior distância do centro de gravidade global na direção Y. Então, ou a maior distância é da, deixa eu colocar 2 pontos aqui, ó, daqui até aqui, essa reta aqui, que é a maior extremidade que tem da peça, daqui até aqui, ou daqui até aqui. Percebam que é daqui para cima. Por isso eu coloquei como Y máximo, que vai ser igual a 60 menos o centro de gravidade geral, que é 18, que dá 42. Colocando 42, 9.964,28 centímetros cúbicos. Porque eu se dividiu na quarta por uma unidade 1 da unidade na terceira. O WY é Y dividido por X máximo. 966.500,025. Quanto que é o X máximo? Maior distância no eixo X. Ou é de 0 até 29,33, ou de 29,33 até 80. Então a maior distância é essa aqui. Portanto, 80 menos 29,33, 50,67. Esse é o X máximo, 19.074,4 centímetros cúbicos. O WP é um pouquinho diferente. O WP você pega o IP, 1.385.000, e divide pelo raio máximo. O que é o raio máximo? É a maior distância que existe entre qualquer extremidade da figura. Então, o bom é fazer sempre isso com compasso. Então você coloca a ponta seca do compasso no centro de gravidade da figura e começa a buscar as extremidades. Ó, por exemplo, essa podia ser essa ou essa. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou traçar. Ó. Tracei aqui, ó. Perceba que ela passa dos 60. E aqui por baixo ela vai muito. Então a maior distância é 80. Então, o que eu fiz aqui?
é essa distância aqui. Então, ficou o quê? Daqui até aqui, 18. Daqui até aqui, 50,67, que é 80 menos 29,33, que dá 50,67. Tirando a raiz quadrada disso aqui, por Pitágoras, você encontra 53,77, que é colocado aqui, achando que o WP é 25.756,8 centímetros cúbicos. O IX, que é o raio de giração, esse é simples. É o IX dividido pela área total, que é tirado daqui, que dá 13,63. E o IY é o IY dividido pela área total, que é o mesmo número, encontrando 20,72 linear. Cuidado, ó. Aqui é na quarta, aqui é 2. Então vai ficar ao quadrado. Mas como é raiz quadrada, ele vira na unidade 1. Então ele é uma unidade dimensional, unidimensional. Tá? Então, esses são os cuidados que tem que ser tomados. Tomara que tenham entendido aí esse exercício, certo? Ele é longo, ele é um pouquinho complexo, precisa de um pouquinho de atenção, mas se você seguir bem certinho as etapas aí, vocês vão conseguir entender sem problema. Tá certo, pessoal? Valeu!